Chegamos para mais um podcast Mulher Palestrante, aqui direto de Orlando. Estamos gravando dentro da Alaska Tech Store, super apoiador. Tem um estúdio lindo que sempre apoiaram nossos projetos por aqui. Há mais de um ano a gente faz gravações e eu quero convidar vocês para conhecerem a loja da Alaska Tech Store. E hoje eu tenho uma convidada mega especial. Ela chegou do Brasil para fazer uma temporada de Estados Unidos. Conseguiu reservar a agenda dela, porque vou contar para vocês, essa mulher é conectada, mesmo ela estando lá, ela é muito conectada aqui, porque ela é comunicadora e eu tenho a honra de receber Patrícia Fazan. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Meu Deus, a honra é minha, né? Porque eu sou fã dessa mulher, né, gente? Nós somos amigas de trabalho, de profissão, de televisão. A gente sabe o que é ralar na televisão, né, amiga? O que é ser repórter de rua, pegar chuva, sol, enfrentar tudo. Então, e hoje a gente está nesse lugar que a gente consegue ter um estúdio, né? E comunicar com as mulheres. Eu estou muito feliz, eu sou muito sua fã, Gisele. Eu fico muito feliz de ter você aqui. E a gente se conectou há mais ou menos uns 6 meses, que foi quando, no meio de um evento, De a mulheres. gente se encontrou, um evento de mulheres. Mulher brilhante. Tinham mais de 3 mil mulheres ali. E por acaso, numa dinâmica, eu me aproximei de você e a gente deu um abraço. E assim a gente começou a conversar Não e falar existe dos por projetos. acaso, né? Sim, é verdade. Não Deus prepara. É Deusidência, né? Cristocidência, não existe por um acaso. E o que me chamou a atenção da Gisele, gente, naquele dia, é porque eu estava ali, né, com 3 mil mulheres, e a simplicidade e a humildade da Gi me impactou, porque eu sou assim. Eu gosto de pessoas simples e humildes, porque eu saí da favela, né? Então, eu não sei falar inglês, eu não tenho pós-graduação, nem mestrado, nem doutorado. Eu sou uma pessoa comum que batalhei, consegui fazer faculdade com muita dificuldade, mas eu cheguei até aqui. E aqui estou na América, mesmo sem falar inglês, para você que sonha aí em estar aqui sem falar inglês. E isso é importante de falar, porque muitas pessoas acham que conquistar a América é o inglês. É claro que é importantíssimo. Eu não A sabia gente tá abastecer o carro ontem. então. Mas eu me virei, que tem muito brasileiro aqui. E ao mesmo tempo entender que é possível mesmo, não sabendo a língua da região e falando aqui do inglês, mas que é óbvio que se você quer furar a bolha e ir para um mar gigante que são dos americanos, é importante investir. Eu vejo muita gente com medo, Gi. Eles morrem de medo brasileiro e é isso que eu quero mostrar aqui. Vem com medo mesmo. Não tem como não ter medo. E como que foi a primeira vez que você veio para os Estados Unidos? Amiga, primeiro, eu não queria conhecer. Pra mim, eu não gostava muito. Não é que eu não gostava muito, a gente tem essa cultura lá e eu já ouvi muita gente falar isso lá no Brasil. Não suporto os Estados Unidos. E eu entendo, sabe por quê? Eu odiava a Globo. Geralmente aquele que é muito forte, aquele que consegue tudo, a gente acha que é monopólio. Então eu falava, um dia alguém tem que derrubar essa Globo. E eu lembro, né, que uma vez eu vi lá, eu fui fazer um teste na Globo como estagiário e não passei. E aí eu me senti um lixo, né? Horrível. Aquela prova difícil. A prova de inglês, então, era de intermediário para cima. Olha só. E aí eu me senti um lixo. E era de estagiária. Falei, eu nunca vou conseguir entrar na Globo, né? O sonho, a frustração veio ali. E aí eu vi numa ponte assim, Record, a caminho da liderança. Eu falei, isso mesmo, Record, abate neles, acaba com eles. Porque no fundo, a gente fica querendo que o forte caia. E hoje eu trabalho na Globo. E aí eu falo, caraca, agora eu entendi. Porque só fica na Globo quem é bom, Gi. É sobre profissionalismo, é sobre trabalho. Não tem mais ou menos, não é só a história do QI. É claro que se eu tiver te indicar na Globo, você vai entrar, mas para você permanecer lá, você tem que ser muito bom. Então, hoje eu visto a camisa. Na Globo, eu sou reconhecida como mulher, como negra, como ex-favelada. Ex não, porque diz que periférica é sempre periférica, né? Então, eu sou periférica e como evangélica.
E eu nunca tive um não lá de comunicação. Vai, as pessoas, você é pressionada? Não, eu sou livre dentro da Globo. Então, assim, uma coisa que eu amo na Globo é o slogan da Globo, que é tudo começa pelo respeito. E eu respeito todo mundo e eu sou muito respeitada. Então, mas se nem era essa pergunta que você fez, né? É. Você falou Não, de mas é primeira vez na incrível. América. Só que é incrível você falar isso, porque aqui é a mesma coisa. Alguém pode te trazer até aqui, mas para pertencer, Só os fortes, né? precisa Olha, pertencer até me quem é arrepia. forte. É isso mesmo. Só Foi assim que resiste você- aqui quem é forte. E como que então você vendo que não é isso que eu quero, ou então olhar os Estados Unidos não é para mim, as pessoas Não, então, conseguiu chegar até aqui. Estados Unidos, na realidade, eu nem sonhava. Porque eu nunca tive a favela, as pessoas nunca nem, da minha época, né? Nunca não sabia nem que era Disney. Eu nunca tinha ouvido falar, a não ser Estela Barros mesmo, mas era uma coisa tão distante, que não tinha o sonho americano, né? Eu morava no barraco que entrava água. Eu tinha que subir na mesa quando tinha enchente, eu e minha irmã. Então, assim, Estados Unidos era uma coisa que não tinha nada a ver comigo, com a minha realidade. E aí, quando eu fui para a faculdade e tudo, que eu comecei a entender, eu falava, cara, eu quero ficar no meu país, eu quero conhecer o meu país. O meu sonho era ir para Bahia. Meu pai é baiano, a gente não conseguiu ir para Bahia. Meu pai faz 30 anos que não vai para Bahia. Meu pai não conhece Trancoso. Isso para mim é inadmissível na vida. As pessoas passam pelo Brasil, elas ficam ali, elas não conhecem nada. Então eu queria conhecer era Fernando de Noronha, era o Ceará, era a Bahia, e não os Estados Unidos. Então eu era meio que contra, por isso que eu entendo hoje, quando eu converso, principalmente com os intelectuais no Brasil, intelectuais não, os professores, né, que acham que a América discrimina, e realmente tem discriminação, não é isso que eu estou dizendo, é perfeito, não é. E aí, o que, que aconteceu? O meu pastor, com a dificuldade no Brasil, em São Paulo, ele veio morar em Nova York, não tinha trabalho para ele lá, e Deus deu um chamado para ele para Nova York, e ele começou a me ligar. Paty, vem ver, vem conhecer Nova York. Mas o que, que eu vou conhecer Nova York, menino, meu amor? Eu quero conhecer Fernando de Noronha, Trancoso. Ele, tá, mas quanto que tá para conhecer Trancoso e para conhecer Salvador? Na época tava R$ 3.000 as passagens. Ele falou, e pra cá tá quanto? Aí fomos ver 2.500. Olha. Ele falou, então vem pra cá, só que aqui você vai ter casa, comida, roupa lavada, uma família, e eu vou te levar pra conhecer tudo, eu vou ser o seu, como que Guia. fala? O Guia turístico, e você não vai gastar mais nada, te garanto. Aí eu fui obrigada, né, a aceitar o convite Como dele. não? E aí aconteceu vim eu e meu quando? marido. Então, eu tava fazendo foi antes da pandemia. Inclusive, eu fui dar uma entrevista lá na TVC e eu falei isso, que eu fiz as contas com a minha mãe. São 11 vezes que eu venho para Orlando. Então, a próxima é 12. Aí, um cara que estava lá, um investidor maravilhoso, né? Ele falou, Patrícia, 12 é profético, 12 tribos de Judá, 12 meses do ano. Na sua 12ª vez vai acontecer algo muito poderoso. Eu já, opa! Que já é essa mudança pra cá, Eu então. creio, Gisele, eu creio. Em nome de Jesus, eu creio. É uma construção E aí eu fui para Nova York, aí eu me apaixonei. Só eu e o marido, meio que uma lua de mel. E aí eu falei, aí as crianças ficaram enlouquecidas. Falei, a próxima vez nós vamos com eles, mas nós vamos só para Nova York. Aí a gente vai para Disney e Miami. Foi aí que eu comecei essa minha. E aí, amiga, nunca mais eu fui nem para o interior de São Paulo. E aí eu não tava entendendo por que era tanto Estados Unidos. Cada hora era uma coisa. Aí veio a pandemia, no dia que eu ia vir, fecharam os aeroportos. No dia, à noite era a minha viagem. Uau. Foi uma frustração, fechou o aeroporto, a gente me ligou, você não vai poder vir, porque se você vier, você pode ser barrada aqui, vai ser pior. A Laura, eu quero ir pra Disney. Nossa, Foi desesperador. Aí eu fiquei com essa passagem presa. E aí, Gisele, aí hoje eu entendo qual era o propósito de Deus. Porque
ele tinha um chamado para mim aqui. Sim. Aí é cenas para os próximos capítulos. É. O que você quer saber agora? É. E até você falando dessa questão de chamado, as pessoas às vezes elas recebem o chamado. Deus dá um chamado e muitas acabam não acreditando que aquilo é possível. E o que Deus vai fazer? Vai encaminhar outra pessoa. É isso. Isso acontece. Se você não estiver Determinação. disponível para o seu chamado, você perde, você não entendeu, né? A falta realmente de comunhão com Deus. É. E com isso você foi crescendo no Brasil e aqui, mas no Brasil você tem muitos projetos, não só o seu papel como comunicadora, mas você dá voz a muitas mulheres com os seus projetos. Ai, Gi, no Brasil eu estou muito feliz porque eu empreendi, então tudo foi um processo. Eu já queria estar morando aqui há 2 anos atrás. Eu cheguei na Globo e eu falei, eu quero ser a primeira correspondente da Flórida, porque não tem nada da Globo lá, eu quero gravar algumas coisas. Eu comecei a gravar um documentário para o Globoplay sobre a minha vida e não tinha câmera, não tinha ninguém aqui, não tinha apoio aqui. E aí eu entendi que tinha essa lacuna impressionante, né? Que não tem na Flórida. E aí eu fui aprovada pelo Mariano Boni, que infelizmente saiu da Globo agora esses dias, né? Essa semana. Eu fui surpresa com essa notícia aqui. Mas ele foi o meu grande apoiador e ele falou, Fazan, se organiza primeiro, porque como você não vai poder ser CLT, porque não tem uma emissora lá, se organiza financeiramente, se organiza com o teu visto, faz tudo certinho, não vai. Olha que legal, né? Você ter um chefe que te dá essa visão. E eu sou obediente, Gi. Eu costumo dizer que o segredo do meu sucesso e o segredo do sucesso de quem crê é a obediência. A obediência, na minha opinião, hoje é mais importante do que a fé. Fé é fácil você ter, todo mundo acredita. O difícil é obedecer, ainda mais quando você quer muito uma coisa e Deus fala que não é aquele momento. E aí que vem a questão de ouvir o Espírito Santo e ter discernimento de entender, será que aquilo faz sentido? Como saber, como silenciar aquelas vozes interiores, daquele desejo, daquele sonho, das pessoas falando, você fala, mas será que é isso mesmo? Será que é ali que eu quero? E assim você foi construindo os seus projetos, até trazendo aqui pro Mulher Palestrante. Para Mulher Palestrante, deixa eu contar que é impressionante o que Deus fez, porque assim, eu precisei parar com o meu quadro lá na Globo, e isso que foi o difícil para mim o ano passado, né? E um diretor ainda começou a chorar, o meu diretor, de tanto que ele amava gravar o Promessas, né? E ele falava, não vai voltar, porque eu já conheço. Tiraram o video show e nunca mais voltou. Não vai voltar mais o Promessas. Aí eu olhei bem no olho dele, a lágrima dele escorrendo, eu falei, homem de pouca fé. Vai voltar, mas vai voltar muito mais forte, porque eu não desisto. Eu não conheço ninguém mais persistente do que eu. Eu não conheço. Pode me apresentar que eu vou falar, cara, eu não desisto nunca. Sabe o que é nunca, nunca? Eu choro, eu caio, eu sofro, mas eu levanto. E eu me levanto 10 vezes mais forte, porque ele me levanta. E aí o que aconteceu foi que quando parou de gravar o Promessas, eu continuei como repórter das manhãs. Então eu entrava na Ana Maria Braga, na Patrícia Poeta, e entrava no É de Casa, uma repórter comum, legal, muito legal. Na pandemia eu entrava como a música nos condomínios, não sei se você lembra disso, que estava todo mundo preso na pandemia, e aí as pessoas abriam as janelas e eu colocava um músico lá embaixo. Eu quase não fui reconhecida por causa da máscara, mas a hora que eu entrava na pandemia, amiga de Deus, aí a diretora me ligou e falou, amiga, a hora que você entra, Fazan, o Ibope sobe, porque era uma alegria para as pessoas, aquele desespero de pandemia. Então eu virei uma repórter, eu sou a primeira repórter gospel da TV Globo. São 25 anos de carreira, 15 anos de Globo. Então eu luto na Globo há 15 anos por esse espaço, né? E aí, mas quando parou o meu quadro gospel, eu não senti como uma frustração. Eu sempre enxergo como aprendizado, né? Não é castigo, é aprendizado. Algo Deus quer fazer com aquilo quando uma porta se fecha. E aí eu falei, Senhor, aí eu vou pro joelho e eu falei, Senhor, o que é que o Senhor quer? Por que que o meu quadro parou no auge? O maior Ibope do É de Casa. E aí Deus falou, porque você
precisa empreender. Falei, tá bom. Ele falou, eu vou te fazer milionária. Filha, você vai ser milionária. E na televisão, hoje, não tem como você ser milionária. Falei, tá bom, mas empreender no quê? Eu não sei fazer nada a não ser televisão. São 25 anos fazendo televisão. Aí ele, filha, vai fazer evento. Falei, isso eu amo. Esse diálogo que eu tô tendo com você, é assim que Deus fala comigo. Falei, eu adoro fazer evento, sempre gostei. Mas como assim? Mas que evento que eu vou fazer? Com mulheres. E aí eu tive um sonho profético. Foi muito revelador esse sonho. Como os sonhos da Bíblia mesmo. Eu estava em Nova York e com a minha família, e o meu marido e os meus filhos falaram, eu estava me arrumando, que a gente ia passear em Nova York. Aham. E aí eles falaram, vamos, mãe, vamos. Eu falei, calma, tô me maquiando, vão indo na frente. Vão indo na frente que eu alcanço vocês no metrô de Nova York. E eles saíram, eu estava na casa desse meu pastor. E a hora que eles saíram, tudo, eu terminei de maquiar e fui atrás. Só que eu me perdi. E eu não falo inglês. E eu me perdi em Nova York. E eu esqueci o celular na casa do meu pastor. E eu entrava em pânico, Gi. Eu entrei em pânico na rua. Porque como eu não falava, eu não conseguia me comunicar. Eu não sabia nem chegar no metrô e nem sabia voltar para casa. Uau. E aí eu me desesperei e eu fiz uma oração no meio da rua. Eu falei, Senhor, me ensina a voltar para casa. Não a ir pro metrô, porque como que eu ia achar eles no metrô? Falei, me ensina a voltar para casa, porque em casa eu pego meu celular e resolvo. A hora que eu fiz essa oração, ele começou a me ensinar a voltar para casa. Uau. E a casa que eu voltava era o barraco. Olha só. E assim, eu passava pela favela, passava pela pracinha que eu morei, pela aqueles tunelzinhos, sabe aqueles túnel oco que você sai de um lado e entra no outro? Eu fico emocionada que foi por causa disso que eu virei palestrante. E aí, a hora que eu cheguei, eu chegava no barraco. E aí a vizinha falava assim, Patrícia, aonde você estava? Tá todo mundo desesperado atrás de você. Seu marido tá desesperado. Você esqueceu seu celular aqui. E aí eu acordei. E aí eu falei, Senhor, o que foi esse sonho? Eu nunca tinha tido um sonho profético. E aí Deus falava para mim, você vai voltar às tuas origens. O teu chamado é dar voz a elas da favela. Porque mulher, empoderando mulher, mulher que tem grana, que tem condições, que tem status, e estão juntas, são muitas. Só aqui em Orlando é um evento por dia. Mas mulher que dá a mão para a favelada, para negra que está lá passando fome, com problema mental, com problema psicológico, sem marido, apanhando, são muitas. E aí Deus falou para mim, é com elas que você vai falar. É para ela que você tem que dar a voz e ensinar elas. Então, eu criei um movimento delas, que é de empoderamento feminino de mulheres nas comunidades. Então, eu comecei por uma comunidade, porque também não adianta você querer abraçar o mundo. Sim. E só nessa comunidade são mais de 3.000 mulheres precisando de ajuda. Até que eu entrei no barraco e que eu vi a mulher com 5 filhos e a criancinha, uma delas estava com o dedo comido do rato, que tem rato à noite e come o dedo. E assim, amiga, é desesperador quando você encontra a realidade brasileira que eu não tinha visto. Há muitos anos eu não voltava para dentro de um barraco mesmo, caindo, sabe? E aí foi lindo. E aí eu quis mostrar para as pessoas que o meu projeto não é a Patrícia Fazan evangélica. É a Patrícia Fazan mulher, negra, entendeu? Aí eu chamei a Patrícia Poeta, a Ana Hickman, a Ticiane Pinheiro, a Kátia Fonseca, uma de cada emissora, entendeu? Todas as emissoras. E a Silvia Bravanel, que foi, adorou também. Então eu comecei esse projeto, que está muito difícil a situação no Brasil, né?
E comecei a palestrar para elas, a fazer evento para elas, a dar assistência psicológica e mental. Porque, Gisele, se a mulher ela não estiver bem mentalmente, psicologicamente, ela não consegue levar uma casa, ela não consegue. Então, assim, eu comecei por aí. Então, hoje eu pago convênio médico para elas, de psicólogo, né? Telemedicina, que essas madrinhas deram. E é o que eu falei, né, ontem no podcast da Bianca Toledo, inclusive, eu deixo de pagar a conta de luz, mas a assistência de telemedicina delas é, é o mais importante do que tudo para mim hoje. E aí foi isso, comecei a palestrar e fui chamada pela Secretaria de Cultura, pela Marília, nossa secretária de Cultura de São Paulo, para palestrar nas comunidades, né, dentro das fábricas de cultura, que eu também não conhecia. É incrível as fábricas de cultura, é um trabalho maravilhoso de arte, de ginástica, de tudo para as crianças irem para lá. É um serviço de excelência. E eu me uni à Secretaria de Educação, de Cultura hoje, nesse trabalho para divulgar. E aí você me convida para vir para cá e o Alexandre Medeiros me convida para a TVC para dar uma entrevista. E aí eu me empolguei e aqui estou eu. Tá vendo só? Os caminhos acontecem, mas são os caminhos que a gente determina percorrer, que foi o que aconteceu na sua vida, como você falou do sonho profético. E quantas pessoas que, nesse momento, conseguiram ter empoderamento, como você mesmo falou, que é o que você faz com as mulheres, nesse momento estão conseguindo construir os seus sonhos, os seus projetos nos seus lugares. Isso é deixar um legado. Total. E o legado, hoje pode acontecer alguma coisa, às vezes uma porta fecha aqui, outra abre lá, e você fala, mas por que isso está acontecendo? E quando você vê, é Deus direcionando como está acontecendo na sua vida, de você estar aqui, às vezes você olha e fala, meu Deus, eu era da favela, me transformei. E como você disse da parte da televisão, eu sempre falo nas palestras que a televisão é como se fosse uma caixinha. Hoje é claro, né, a gente olha uma TV, ela é fininha, mas antigamente era uma caixa. Eu tenho foto com a caixa. Quando eu era criança, eu achava, e acredito que você também, e todas as outras, achavam que as pessoas como que ficavam dentro daquela caixa. E trazendo essa analogia, quando eu falo da caixa, quando eu estava dentro da televisão, eu comecei a notar que eu estava dentro de uma caixa. E eu olhava para aquilo... Fica distante, né? Eu achava incrível, sempre é muito incrível a televisão. Eu acho a televisão incrível, é um meio de comunicação importante. Foi assim que eu me tornei comunicadora, mas eu enxergava aquela caixa como qualquer outra empresa que a gente pode pensar num estabelecimento. Olhava aquilo e falava, o que tem fora da caixa? Porque as pessoas querem entrar dentro da caixa, querem entrar dentro da televisão porque traz voz. Então, a gente olhando uma caixa é um momento em que você consegue ecoar. Se você fala alguma coisa dentro de uma caixa, ela ecoa. E isso é o poder da voz, o poder da missão. Só que o que nós, como comunicadores, é isso que eu faço e você faz tão bem, é olhar para fora da caixa e falar, uau, eu posso utilizar essa ferramenta, a televisão, para ecoar a voz de tantas pessoas. Quantas pessoas que olham para a Patrícia, seja lá na frente da TV, com o microfone da Globo, te traz empoderamento. Ao mesmo tempo, você pode ser voz para aquelas que não têm nenhuma noção do que é falar num palco, falar no microfone. Eu queria que você trouxesse mais essa questão do incentivo, porque a sua palestra é impactante, porque você traz a sua jornada do herói. Mas quantos projetos que as pessoas não sabem nem por onde começar? E foi assim que começou com você. Tem que começar, Gi. Primeiro, você tem que perguntar para Deus qual é o propósito, qual é o chamado. Porque Deus não fez a gente para a gente ter as coisas só para a gente, para nossa família, na nossa bolha, na nossa caixa. Quando você começa a olhar para o outro do seu lado, quando você começa a ter essa empatia, a entender que Deus fez o forte para ajudar o fraco. Que Deus fez o rico para ajudar o pobre. É para a gente se depender, porque senão uma coisa que ficou muito clara para mim, essa coisa da gente querer vir para os Estados Unidos para ter uma vida melhor. Mas o ideal é a gente ter uma vida melhor no Brasil. Não é que eu estou vindo para cá, que eu nunca mais... Pelo contrário, eu estou vindo para cá aprender a como fazer correto e perfeito, porque para mim é um exemplo de perfeição, não, mas um exemplo que dá certo, que a gente fala que a Orlândia é o Brasil que deu certo, para a gente levar isso para eles lá.
né? Essa retidão do americano, essa coisa de não fazer nada fora da lei, essa coisa de, né, que o advogado é o que mais impera aqui. Então é essa excelência que eu quero levar para lá, entendeu? E é muita coisa que a gente tem que desbravar aqui e levar para lá. Então, eu vim palestrar aqui, é conhecer, é me conectar, é ver como que funciona para levar isso para o Brasil, né? Eu nunca vou sair da TV Globo. Eu tenho um chamado na TV Globo. Deus falou para mim que o Roberto Marinho é o queridinho dele, porque é um católico apostólico romano, um homem que fundou a TV Globo aos 60 anos de idade e que levou aquilo com muita retidão e tem um legado. Vocês têm que ver como é Paulo Roberto Marinho, neto do Marinho. Ele é uma simplicidade, que é o que eu comecei falando. Ele coloca o computador dele debaixo do braço assim, parece o cara do Help Desk com a camisa polo azul, uma humildade. Então, assim, essa humildade me choca, assim. E eu também quero deixar esse legado, né? E então a Globo para mim é um exemplo, é a segunda maior emissora do mundo, só perde para a ABC. Então é lá que me deram voz, é lá que me deram oportunidade, é lá que eu tenho, né? Agora eu empreendi, mas eu continuo, mas hoje, graças a Deus, eu vendo conteúdo para a TV Globo. Olha que incrível. Eu faço o meu programa, deixo ele pronto e a Globo me paga. Era o sonho, né? Isso é um sonho. E hoje eu posso estar aqui nos Estados Unidos quantos dias eu quiser. Sou a dona da minha agenda hoje. Então, eu virei palestrante, empreendedora. Então, assim, eu não vi a hora de Deus me dar condições financeiras para eu poder ajudar essas pessoas. Porque não adianta falar que você vai ajudar sem ter condição financeira. Eu fui para os barracos, chorei, vi lá a mulher, mas eu também não estava na condição que eu também... Claro que eu consegui dar uma ajuda com uma cesta básica, com uma fralda, mas não é só isso. Entendeu? Precisa de muita condição financeira para você conseguir ajudar um Brasil, né? Mas a gente pode fazer pelo pouco, né? Você ajudando uma mulher, você olhando para o seu lado, você já ajuda. É o que Deus pede para a gente. Olhar para o órfão, olhar para a viúva, olhar para o estrangeiro. Se você não fizer isso, você não está fazendo o amor de Deus. Você não está fazendo o ID. Entende? Então, assim, muita gente olha para a Globo, os cristãos, que a gente está falando aqui somos duas cristãs protestantes, né? As pessoas têm preconceito da Globo, né? Me massacram. Você não sabe a paulada que eu tomo dos crentes. Não é pouca, não. Nem acreditam que eu sou cristã. Uma cristã não estaria naquele lugar. É assim que falam de mim. Olha. Mas eu nunca olhei para o que falam de mim. Eu não olho para os lados, eu não estou preocupada com o que falam de mim. Eu sigo o meu alvo, que é o meu propósito, que é Cristo. Eu dou a vida por Ele. Eu sou enlouquecida, apaixonada. Eu não vejo a hora dele me levar, porque ele vai falar, menina, desce, que eu não aguento você, que eu vou beijar ele tanto. Ele vai falar, pelo amor de Deus, Patrícia Maçã, desce de volta. Me deixa tranquila. Me deixa tranquilo. E eu tenho esse chamado, Gi. Eu sou... E é o que Deus falou, você vai voltar para a favela para falar para elas, eu saí desse lugar e você pode sair também. Então, e outro sonho que eu tenho americano, que até a Patrícia Musa, que no podcast falou aqui com você, que ela veio para cá com 15 anos e ela viu a Disney e ela falou, uau, é isso que eu quero. O meu sonho no movimento delas é fazer o turismo aqui para Disney, né? Trazer meu avião, eu sou a nova Estela Barros da Disney. Excelente. É a Patrícia Fazana Disney. E eu vou trazer um avião com as adolescentes, mas a gente vai ter a causa social, que é trazer a adolescente, amadrinhada pelaquela mãe que está trazendo a filha, e a menina da favela também vai vir conhecer a Disney. Porque você só consegue sonhar quando você vê. Como com uma pessoa que só vê miséria, que só vê falta de comer, ela não sabe o que tem do outro lado. Então, é trazer as pessoas para essa experiência na Disney, esses adolescentes, os jovens, para ele começar a sonhar, para ele voltar para o Brasil, trabalhar igual a Patrícia Musa fez e sonhar que ela pode estar aqui, entendeu? Mas também não quero que o Brasil inteiro venha para cá, porque daí fica todo mundo querendo. Não é isso. É fazer um Brasil melhor a partir da experiência dos Estados Unidos.
Entende? Eu vou contar uma história que foi muito real para mim. Uma das vezes que eu vim, eu fiz uma escala no Canadá. Uhum. E aí sentou comigo um jovem de 19 anos, loirinho, igual você, de olho azul e tal. E ele começou a falar em português comigo, eu louca pra ler, e o menino querendo Aham. falar. Falei, deixa eu dar atenção pra esse menino, né? E ele falando espanhol, eu não falo muito bem espanhol. Eu falei, mas por que que você... Ele, não, porque eu gosto do brasileiro. Na minha escola tem brasileiros, e o brasileiro é animado, é agitado, é alegre. E eu não tenho sonho em conhecer nenhum país, mas o Brasil eu tenho. Falei, que legal. Ele falou, é a primeira vez que eu saio do meu país, do Canadá. Eu tô indo fazer um curso em Orlando. Eu falei, nossa, mas por que você não tinha vontade de sair para conhecer? Ele, não. Eu sou muito feliz no meu país. O meu pai é engenheiro, a minha mãe é engenheira, eu sou 5 irmãos, nós somos em 5 irmãos e nós somos muito felizes. Eu não preciso ficar conhecendo o mundo. Aquilo, Gi, Uau. aquilo me bateu assim, eu falei, caracas, é isso. Se a gente fosse feliz, se a gente tivesse uma condição financeira, a gente tivesse o mínimo do básico que é uma casa, e é por isso que eu luto, para que a gente tenha uma casa. Você não vê aqui nesse país as pessoas morando num barraco caindo na cabeça deles. Você não vê as pessoas passando fome. Quem está passando fome aqui é porque não quer, desculpa, não quer trabalhar. Porque trabalho tem. Tem. E no nosso país é tanta miséria que as pessoas sonham em vir para cá. E a gente não precisava sonhar em vir para cá. Vim para cá só para passear um dia, conhecer. É lindo e tal, mas o meu país o nosso país é muito mais bonito. E esse é meu sonho. E é um sonho Desculpa, que... eu ando emotiva, sou chorona. E é o seu sonho, mas que é o sonho que outras pessoas começam a sonhar através dos seus sonhos. Isso que é o mais importante, impactante. Eu vou realizar, gente. Vai sim. Eu vou trazer muitos adolescentes para cá. Vai sim, com certeza. Conta com o nosso apoio, que isso e que isso é o papel de, como você falou, né, de uma pessoa apoiar a outra. Quando a gente olha as oportunidades em qualquer lugar do mundo e tem a oportunidade de ter um microfone, ter uma voz, é isso que faz outras pessoas, até outras mulheres Tem entenderem que elas muitas. também têm o palco, que elas podem ter palco e conquistar. Olha isso um que você está papel. fazendo aqui. Você está trazendo elas. E tem muitas mulheres aqui que podem ajudar uma mulher brasileira lá no Brasil. E agora, no final do ano, as coisas estavam muito difíceis. E eu tinha vindo da última vez numa igreja, né, na Renascer, que era nova, lá em Orlando. E eu falei, né, na sala lá com elas, eu falei, gente, eu tenho um projeto, né, que é com crianças carentes. E aí elas, não, Patrícia, passa a relação, porque a gente quer ajudar. Né? E, cara, o Natal dos 100 crianças foi incrível porque lá no Brasil eu não consegui ajuda. E as brasileiras aqui ajudaram essa ONG. Olha que Né? incrível. E é isso, eu quero vir também despertar você, mulher brasileira que mora aqui nos Estados Unidos, a entender que tem muita mulher lá no Brasil que com $10 seus você já ajuda muito lá. Entende? E principalmente com essa coisa da saúde mental, que é pagar pelo menos um psicólogo. Hoje, mais do que comida, elas estão precisando de psicólogo. Para conseguir buscar Conseguir comida. buscar comida, sair dessa, né, dessa prisão mental, dessa, como que fala hoje, crença limitante. Então, é esse o meu chamado para cá, é por isso que eu quero ser, e já estou sendo a mulher palestrante do Clube da Gisele, porque eu preciso de ajuda de você que está nos assistindo aqui. Na América. Excelente. E só ter você aqui com os seus projetos e a gente ser uma forma de ser uma ponte que consiga te ajudar e é o que você veio fazer aqui, como você mesmo falou. Logo nos próximos dias a gente tem uma palestra juntas que vai ser incrível as pessoas conhecerem. Gosta a sim! Patrícia. Palestrante na gringa internacional. Palestrante internacional, chique demais, tá vendo só? É mais importante. Deus abençoe a sua vida. Amém. Eu quero que você deixe uma mensagem especial para quem está nos acompanhando. Então, gente, a alegria do Senhor é a minha força. Se eu não estiver alegre, eu perco completamente as minhas forças. E Jesus diz que ele veio para que a nossa alegria seja completa.
A gente já tem uma alegria que é do ser humano, mas quando você tem Cristo, a sua alegria é completa e a minha alegria é completa com Ele. Eu não sei não ser alegre. Eu tive muitos momentos de depressão no último ano e cada dia mais eu entendo que é Ele que dá a nossa alegria, contanto que a gente confie nele. Então, não desista, persevere, seja persistente, acredite no seu chamado e na tua força, porque Deus tem um chamado especial com a mulher. É a mulher que domina tudo. É a mulher que domina a casa, é a mulher que domina o lar. A mulher sábia edifica a casa. E a mulher tola, ela destrói tudo com as próprias mãos. Então, você, mulher, seja sábia em todas as áreas da sua vida. Ai, Patrícia, mas eu não consigo. Mas existe um Deus que vai fazer você conseguir. E você vai vencer. É isso. Uau, incrível! Deus abençoe e continue com esse legado incrível, seja aqui na América, ou seja aqui em Orlando, ou então lá no Brasil. E nos dois, é claro. É isso. Aí, Deus Parabéns, abençoe. Gisele. Você é um orgulho brasileiro. Continua assim, com essa sua humildade, com essa sua generosidade, com o seu olhar para o próximo, que é isso que Deus pede pra gente. Amém. Estamos aqui firmes e fortes e convidar vocês todos para continuar acompanhando nas redes sociais o Mulher Palestrante, seja no Instagram, seja aqui no YouTube, que logo nós teremos mais episódios para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.